Gente, é muito legal, muito legal. Assim, tem muita gente que eu conheço de muitos anos que está aqui, então estou me sentindo muito prestigiada e estou muito feliz por conhecer quem ainda não estava na minha rede. Eu tive uma decisão difícil para fazer, que era seguir aquela estratégia de pouco texto, muita imagem, porque é assim que se fazem as apresentações, mas eu resolvi seguir a minha intuição. Falei, não, na verdade eu vou fazer uma apresentação com conteúdo e vou deixar um QR Code para o meu LinkedIn no final, porque quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, e aí a gente já usa um pouco da estratégia do Gui, de começar a se conectar, aos pouquinhos desenvolver vínculo e a partir daí criar uma comunidade de sentido e uma rede de pessoas que estão engajadas. Aqui tem uma questão geracional, se a pessoa carrega 20 anos de experiência em educação e inovação, que foi quando eu fiz a minha transição de carreira em 2004, eu trabalhava na indústria web e telecom, e tomei a decisão que eu queria trabalhar com impacto social há 20 anos atrás. Então, a brincadeira do tempo não para é inspirada no Cazuza mesmo. E aí, a provocação do que nos aguarda quando a gente fala de futuro do trabalho e do impacto da transformação digital nas nossas vidas. Então, hoje, a gente vai falar do futuro, que já é presente do trabalho, a gente vai falar sobre essas habilidades do futuro, que de futuro não tem nada, elas já estão mais do que demandadas e postas como necessárias. Sobre aprendizagem autodirigida, e aí quem viu um pouquinho do Alex Bretas mais cedo aqui, eu cheguei tarde, não consegui assistir a palestra dele, mas vale seguir. É uma das referências que eu trago e é uma figura muito interessante e que vai fazer muito sentido para tudo que eu vou falar com vocês. E eu vou falar um pouco sobre o futuro das relações, que tem a ver com o que o Gui trouxe também, sem a gente ter combinado. Então, aqui um pouco de estatísticas, e eu vou, apesar dos números serem um pouco assustadores, esse papo é um papo de otimismo, tá? Ele é um papo de tá tudo certo, ninguém solta a mão de ninguém, e dá para a gente fazer diferente e lidar com esses desafios. Hoje, o Fórum Econômico Mundial prevê que 44% de atividades hoje ligadas ao mundo do trabalho serão totalmente automatizadas até 2025. Quando a gente fala de um país como o Brasil, com as dimensões continentais, o abismo social que ele carrega, a gente já pode antecipar que muito problema vem aí, porque as pessoas que normalmente vêm de um nível de escolarização mais baixo são as pessoas que fazem os trabalhos, né, mais operacionais e manuais, e essas pessoas vão ser as que mais vão sofrer com isso. Então, falar de upskilling, falar de reskilling, que nada mais é do que qualificação e requalificação, são estratégias essenciais para a gente falar de futuro do trabalho no mundo e no Brasil. De acordo com a McKinsey, mais de 1/3 dos empregos atuais exigirão habilidades novas, e acho que cortou um pouquinho aqui na formatação, ou habilidades diferentes daquelas que a gente já desenvolveu. Então, esse é um outro ponto importante que vai justificando a tese de que a gente precisa continuar se atualizando o tempo inteiro. E as estatísticas que apontam que empresas que investem mais em formação, engajamento e mobilização dos seus colaboradores conseguem ter maior nível de retenção, e a gente está falando no final do dia que isso aumenta a margem de lucro, né? E esses percentuais vão se conectar com o que eu vou falar lá no final desse nosso bate-papo, que é sobre as conexões pessoais. Então, eu começo essa nossa jornada falando mais de olhar para a gente, para cada um de nós individualmente, o nosso papel nesse processo, mas depois eu vou falar sobre redes e colaboração, muito pautado também no papo do Gui. Então, se hoje todos esses indicadores, essas estatísticas globais apontam que esse processo de mudança está cada vez mais acelerado, falar de qualificação, de requalificação, e aí hoje tem muita referência internacional, muita coisa em inglês, e aí são os termos upskill e reskill, se torna algo fundamental e essencial na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e na nossa vida social. E vou falar o porquê disso. Então, em cima desse warm-up, desse aquecimento, né, aqui vão algumas possibilidades e caminhos. Se a gente já entendeu que existem demandas essenciais né, no mercado atual, muito impactados pelo processo de transformação digital, e se a gente está falando sempre sobre as habilidades do futuro, que habilidades são essas? Ainda olhando para o Fórum Econômico Mundial, eles listam 10 habilidades entre soft skills e hard skills, ou seja, entre conhecimentos que são do nível cognitivo, mais técnico, quando a gente aqui, por exemplo, no item 7, fala de tecnologia digital e habilidade de computação, mas ele essencialmente fala de habilidades mais comportamentais, as tais soft skills, que são extremamente subjetivas, mais difíceis até da gente conseguir avaliar o quanto que a gente tem ou não tem desenvolvido e aferir isso, mas que sim,
são habilidades que a gente consegue desenvolver dentro do nosso processo, da nossa jornada, e que sim, a gente consegue criar estratégias para aferir o quanto que de fato a gente tem ou não tem isso desenvolvido através das nossas experiências de educação formal, informal, experiências tácitas ou não. Então vamos lá, aí já começa o slide cheio de conteúdo, porque eu estou esperançosa que todo mundo vai baixar o QR Code e entrar em contato comigo no LinkedIn. Na prática, como é que a gente faz? Aqui eu já começo a me conectar com um pouco do que vem no próximo slide, que é falar um pouco sobre a aprendizagem autodirigida, né? Quando a gente fala de formação e de desenvolvimento, a gente primeiro precisa partir daquela pergunta básica. Que necessidades eu tenho para desenvolver? E, em cima dessa pergunta, não só mapear aquilo que eu preciso aprimorar para alcançar o sucesso naquilo que eu desejo realizar, independente do seu contexto pessoal, profissional ou social, mas também levar em consideração toda essa transformação que está acontecendo. Então, olhar apenas para o curto prazo já não é mais o suficiente, a gente precisa ter uma visão perspectiva. Pesquisar e escolher as melhores opções para se formar. E aí, quando o Guilherme fala de comunidades virtuais, né, ele falou de comunidade, falou muito do Learning Village, mas o conceito de aprendizagem colaborativa, de comunidades virtuais, de trocas de experiências e práticas, são um dos caminhos mais legais, relevantes e significativos de processos de aprendizagem, fugindo daquele nosso padrão de procurar fazer uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, um doutorado, né? A gente não tem mais tempo apenas para isso. E aí vem a provocação da gente pesquisar esses caminhos, da gente definir um orçamento, ou seja, ter clareza de que para dar conta disso a gente tem que entender o quanto que é viável ou não fazer esse investimento, dedicar tempo e esforço, e aí isso tem muito a ver com o desenvolvimento da tal da intencionalidade, do hábito, da recorrência, porque especialmente, e a pandemia mostrou isso ainda mais, para cada 100 pessoas que começam um curso online, apenas 7 terminam. Então, a gente não tem o hábito desenvolvido de estudar online. A gente não tem a disciplina necessária quando a gente fala de aprendizagem assíncrona, que é aquela que eu não tenho ninguém para interagir comigo, eu não tenho um dia e hora marcado para estar com todo mundo, senão eu perdi a aula. Então, esse processo de dedicar o tempo e o esforço e de acompanhar o progresso são essenciais para a gente conseguir dar conta desse desafio de conseguir desenvolver não apenas aquelas 10 skills destacadas pelo Fórum Econômico Mundial, mas quaisquer outras que a gente acha que são relevantes para a nossa vida. E aí, falando sobre estratégias, né? Eu sou uma pessoa que, nesses muitos anos, especialmente depois que eu empreendi, eu precisei estabelecer e criar métodos e desenvolver estratégias de aprender no processo e aprender sozinha e de forma colaborativa em comunidades, né? Então, a aprendizagem autodirigida, para quem não conhece o conceito, é a aprendizagem de você estar no centro do processo, você toma a decisão da jornada que você vai percorrer de aprendizagem, ou seja, você define os objetivos e você define o caminho. E tem 5 passos para a gente colocar isso em prática de uma forma muito simples. Não que seja simples de realizar, né? Assim, eu acho que não tem nenhuma grande fórmula de bolo. Eu acho que o nosso desafio está em implementar, executar e realizar. Mas, tentando contribuir, o primeiro passo de uma aprendizagem autodirigida é definir quais são esses objetivos de aprendizagem. Então, em cima dessa pergunta, eu vou identificar quais são as minhas melhores fontes de informação. Em cima dessa identificação, e aí tem o nosso grande desafio de curadoria de conteúdo. Então, eu costumo seguir pessoas e vejo quem são as pessoas que eles seguem, para que a partir daí eu já comece a afunilar e fazer o meu filtro. Definir um plano de estudos. Esse plano de estudos ele pode ser mais formal ou menos formal. Cada um também aprende de um jeito diferente. Eu acho que com o passar dos anos, mesmo tendo saído da escola, eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente visual, muito magética, e eu preciso estar escrevendo para conseguir registrar, né? Tem pessoas que são mais auditivas, então tem diferentes tipos de aprendizagem. Começar a olhar para dentro para conseguir mapear quais são os seus estilos de aprendizagem é uma dica essencial para que no processo autodirigido a gente consiga ter mais sucesso. Estabelecer um ritmo de estudo, gente, é que nem, sei lá, voltar para a academia, né? Tem que ter o hábito, tem que desenvolver a disciplina, porque desenvolvimento de habilidade, seja ela comportamental ou não, eu falo que é que nem músculo, quanto mais você trabalha, mais você desenvolve. Então, estabelecer um ritmo de estudos, estabelecer essa rotina e avaliar o progresso durante essa jornada. E não é avaliar depois que você já consumiu N conteúdos. É fazer pequenas microavaliações durante a sua jornada. É o conceito de cheque de aprendizagem. Acabei de ver um TEDx. Cara, deixa eu checar aqui se eu consegui capturar tudo que eu queria, né? Então, isso são rotinas e jornadas muito interessantes. E eu digo para vocês que há 10 anos empreendendo com a Tamboro, pivotando, mudando estratégia, tendo que se reinventar, porque empreender nesse país, né, é um ato de loucura e de fé,
que eu brinco assim, especialmente com a educação, esse processo de você estar o tempo todo se revisitando e buscando novos conteúdos e referências é essencial. E busca constante pela aprendizagem, que é o tal do aprender a aprender, é uma das habilidades mais desejadas, não só pelo mercado, mas eu acho que já está constatado que isso é essencial para a nossa vida. E aí, falando um pouquinho do Alex Breta, que falou hoje mais cedo, e amanhã vai estar aqui às 10 da manhã, se eu não me engano, lá no outro palco do Senac. O Alex ele fala sobre a gente ter um segundo cérebro. São muitos conteúdos, são muitas referências. Criar taxonomia, indexar, ter um espaço onde você registra essas coisas todas, porque as informações se perdem. E chega no ponto desse processo que você já acumulou tanto conteúdo que se você não organizou isso no seu segundo cérebro, você vai desprezar essa informação. Você vai ter que gastar e investir essa energia de novo, né? Então, ele fala muito sobre a questão da consistência do hábito e dessa rotina de sistematizar e ter o seu segundo cérebro. E aí, agora que eu falei bastante, né, das estatísticas, falei das dicas e passos do autoaprendizado, eu queria trazer um pouco da fala do Guilherme sobre a pedagogia da cooperação, sobre o conceito de comunidade e colaboração. O futuro das relações, ele está baseado não apenas no nosso papel individual, no nosso papel dentro do nosso contexto familiar e pessoal, dentro do nosso contexto, né, do nosso papel dentro das empresas. Mas teve no South by South, agora em 2023, a Esther Perel, ela trouxe esse conceito que eu não conhecia, né, da intimidade artificial. Que é isso, a gente está o tempo inteiro conectado, muitas vezes você está perto de uma pessoa, mas é como se você não tivesse, né? Às vezes você à distância consegue estar muito mais presente do que quem pode estar do seu lado. E aí ela começa a falar que o desafio do relacionamento contemporâneo, e se nós acreditamos, e eu acredito como Guilherme, que aprendizagens de colaboração, né, que aprender com os pares, que comunidades fazem muito sentido, desenvolver relações que de fato se conectam é um elemento essencial dentro dessa jornada. E aí, mais do que isso, né, quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente também está falando de uma discussão social. Isso tem tudo a ver com premissas conectadas a ESG, a diversidade e inclusão. E por que isso enriquece, né? Por que isso é tão essencial? Porque isso enriquece a vida e sociedade e impacta diretamente, positivamente, os negócios. Estou trazendo dados de negócios porque muitas pessoas com as quais eu converso têm o desafio de, dentro das suas empresas, levantar essas bandeiras. Né? E nada melhor do que trazer indicadores sobre aumento de resultado, aumento de faturamento, melhoria de resultado de negócio, para dizer que a gente não fala de diversidade, inclusão de ESG, porque somos bonzinhos, né? Porque existe uma culpa a ser expurgada. O que eu já ouvi não está no gibi. Na verdade, a gente está falando de diversidade e inclusão, porque se a gente acredita em rede, a gente acredita em colaboração, é dentro de grupos diversos, com múltiplos olhares, que a gente vai ser capaz de resolver problemas extremamente complexos. E o Brasil, dada as suas dimensões continentais e os desafios que ele enfrenta na dimensão econômica e social, quanto maior for a diversidade, maiores as chances de fato, a gente conseguir falar não apenas de futuro do trabalho, mas falar de futuro da humanidade, de futuro de uma nação que seja realmente mais justa e melhor para todos, né? Então, esses dados são dados da McKinsey e do Harvard Business Review, além do Fórum Econômico Mundial, que é uma outra fonte que eu consumo bastante e que sugiro que vocês sigam. Então, acho que a provocação aqui, já chegando no minuto final, né, se você, dentro dessa vida super acelerada, onde a gente não tem tempo para nada, se você tem conseguido priorizar e prestar atenção em você e no seu processo, e aí não é só no processo do mundo do trabalho, tá, gente? Assim, até porque eu, como empreendedora, misturo, né? Trabalho, vida pessoal, vida social. Sou uma empreendedora de impacto. Então, eu não consigo desconectar e dissociar as coisas. Então, fazer essa pergunta, a primeira. A segunda é se você tem prestado atenção em você e no seu papel dentro desse processo de transformação, que seja no seu microcosmo familiar, seja no seu grupo de amigos, sejam em discussões mais amplas, né, em empresas ou em outras redes e comunidades que você façam parte, e se você reconhece o que você realmente quer para a sua vida. Porque se a gente também não faz essa pergunta, fica muito difícil a gente estabelecer os objetivos de aprendizagem, fica difícil a gente estabelecer quais são essas habilidades que de fato a gente quer desenvolver, porque sequer essa pergunta a gente conseguiu responder. Então, dito isto, o tempo não para, a provocação que fica se vocês estão parados ou não, avançando dentro dessa jornada. E aqui, o QR Code tão desejado que está. E aí eu prometo que vou responder e encaminho para vocês essa apresentação, caso vocês queiram. Tá bom? É isso. Obrigada.
Você sabe o que faltou? Eu ainda não desenvolvi o hábito de fazer apresentação. Eu sou uma mulher negra, eu tenho que... Alô? Fala, galera, quem tem pergunta? Alguém tem pergunta? Olha que quem fala e não tem pergunta, tipo, não valeu a pena. Boa tarde, Maíra. Eu sou Gabriel, do Itaú. Oi, Gabriel. Primeiro, obrigado por esse presente, muito legal a apresentação. Queria ouvir um pouco de você sobre, quando a gente fala de uma empresa, que a gente tem desafios no nível do indivíduo, no nível do coletivo, e a gente está falando de aprendizagem, como é que a gente casa o que as pessoas querem estudar com o que a empresa de fato precisa que elas estudem? Fez um projeto com uma empresa da área financeira, onde ela listou dentro da área de tecnologia qual era a estratégia da empresa e todos os conhecimentos que seriam necessários para dar conta de alcançar as metas daquela área. Ao mesmo tempo, ela abriu pergunta para todos os colaboradores, primeiro para eles responderem o quanto que numa escala de 1 a 5 eles entendiam que dominavam aqueles temas, e eles listaram outros temas, técnicos ou não, que eles tinham desejo e necessidade de desenvolver. A partir daí, a empresa partiu para montar um framework onde tinham trilhas específicas mais ligadas à parte técnica, deixando claro quais eram as expectativas e que aquilo não eram treinamentos aleatórios, que aquilo dialogava com a meta da empresa e abria espaço para X% do tempo dentro da empresa para as trilhas de desenvolvimento escolhidas pelos próprios colaboradores. Isso é um exemplo. Existem 1000 outras formas da gente fazer, mas a intencionalidade de ter essa escuta e de, a partir dessa escuta, fazer esse mapa e aí só então pensar métodos e estratégias é que eu, Maíra, dentro da minha experiência, diria que seria um caminho interessante para a gente seguir. E que experiência. Gente, alguma pergunta a mais? A gente está atrasado, o tempo está no ponto... Aqui. É a última perguntinha. Qual é seu nome? Olá, boa tarde. Muito obrigada pela sua apresentação, foi incrível. Eu fiquei muito curiosa com a sua mudança de carreira e o quanto este processo acredito que tenha sido relevante para isso. Se você pudesse falar um pouco dessa importância e daquilo que você acabou falando no fim da chave, que é nós termos o objetivo de fazer uma mudança, acho que seria muito bacana. Obrigada. Obrigada a você. Eu vou falar bem rapidinho, Gabri. Já se passaram 20 anos, né? Eu já estava há 8 anos no mercado corporativo com multinacional. E eu engravidei. E eu falo que as mulheres, nesse sentido, são muito privilegiadas, nesse sentido, do ponto de vista de insight. Não que toda mulher precise engravidar para ter esse insight. Não é necessário, mas eu precisei disso para poder ter essa conexão. Sempre fui muito workaholic, não sou mais, ou tento não ser, já tomei essa consciência. E resolvi que eu queria trabalhar com impacto social. Na época eu não sabia que era com educação. Minha mãe é educadora e meu pai é tecnólogo. Então eu brinco que eu sou uma piada pronta, que eu sou uma empreendedora de educação e inovação em tecnologia. Mas dentro dessa jornada, quando eu fiz a transição, o que eu comecei a fazer foi conversar com o maior número possível de pessoas. Há 20 anos atrás, a gente não falava de empreendedorismo, a gente não falava de startups, a gente não falava de transições de carreira. Era algo, né, assim, bem desbravador, mais do que já é hoje. Então, dentro desse meu processo, o meu gatilho foi a questão da maternidade quando eu engravidei do Tito. Mas eu conheço várias outras mulheres, tem uma aqui, olha, inclusive aqui atrás, a Renata, da Diva, a Renata e a Cacá, que trabalham com diversidade e inclusão, diversidade agora. E a Renata é uma mulher interessantíssima que eu sugiro depois bater papo, eu posso mandar o contato, que fez uma transição de carreira há pouco tempo, da Accenture, para empreender com diversidade e inclusão. Então, sempre é tempo. Nunca é tarde e existe uma rede para a gente articular e ajudar nesses processos. Muito obrigado, Maíra. Muito obrigado. Valeu, galera. Galera, é isso.